Números, capítulo 35. Apenas um versículo, o versículo de número 6. Como é um versículo só, mesmo assentados, mas em sinal de reverência, eu vou pedir para que leiamos a uma só voz o versículo 6 de Números, capítulo 35. A uma só voz. Está lá publicado? Leiamos, meus irmãos. Das cidades, pois, que dareis aos levitas. Vamos ler juntos, vamos começar novamente. Vamos lá. Das cidades, pois, que darei aos levitas. Fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações no mais profundo do nosso ser. Permita, Senhor, agora, nesse momento, que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. No final, ó Deus, se for de Tua vontade, que possamos sair daqui mais comprometidos, mais edificados com as coisas do Seu reino. Por isso, ó Deus, nos use conforme o Senhor quiser, conforme a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu estive em Guarulhos, no sepultamento de um sargento da Polícia Militar, que nós servimos juntos durante um período, quando eu era delegado do Serviço Militar ali na Vila Mariana, e quando eu soube do falecimento dele, conheci a família e fui até o velório depois do seu sepultamento. Um sargento muito conhecido, muito querido. Ele estava voltando do seu bico, vamos dizer assim, do serviço à noite, e um jovem, depois eu vi as imagens, passou na televisão, na contramão da Avenida 9 de Julho, embriagado, atropelou ele na sua moto e ele veio a óbito no local ali. Dizem que tiraram ele dali ainda com vida, mas ele não resistiu aos ferimentos. E esse mesmo jovem, já no passado, depois acompanhando as notícias, ele já havia, quando menor, infrator, atropelado um outro motoqueiro numa cidade do interior que também veio a óbito. 2 assassinatos e, segundo o nosso professor e jurista renomado Abelardo, é homicídio culposo. Homicídio culposo. Homicídio culposo é diferente do homicídio doloso, que tem a intenção de matar. O dolo é a intenção de matar. Segundo divulgado e segundo a sua defesa, ele não tinha intenção de matar. No passado era assim também. Foi criado no Antigo Testamento a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Se alguém matasse alguém da sua família, você poderia matar a outra pessoa. E aí, então, inúmeros criaram o que chamávamos de cidades. Cidades onde as pessoas ficavam reclusas, cidades refúgio. Quais são as cidades refúgio? As 6. Eram Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. E essas cidades, elas recebiam essas pessoas que tinham cometido um homicídio culposo. Elas ficavam ali, dentro da cidade, não podiam sair, aguardando o julgamento. E essa cidade, ela era sacerdotal. O sacerdote tomava conta da cidade. Tinha toda a proteção do sacerdote. Como hoje, os presos que estão em custódia têm a proteção do Estado. Ninguém pode fazer mal àquela pessoa, por pior o crime que ela tenha cometido, o Estado tem a proteção de protegê-lo. Mas essas cidades refúgio, elas foram criadas para receber esse tipo de criminoso, que estava ali porque tinha cometido um assassino, um crime, sem intenção. É sobre isso que eu queria falar com vocês. A pessoa ficava livre, aguardando, e na tipologia da igreja cristã, desde o início,
e viu nessas cidades um refúgio, um símbolo da obra de Cristo, e realmente, sem querer alegorizar e sem forçar a situação, essas cidades, dentro daquilo que foram destinadas, elas guardam um paralelo com a obra de Cristo. É isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Um paralelo da obra de Cristo pela humanidade nessas cidades em busca de refúgio, que é o tema da nossa mensagem. Pelo menos 3 aspectos de funcionalidade dessas cidades, elas guardam semelhança com a obra de Cristo. O primeiro aspecto é que existe uma acusação entre nós. Uma acusação contra nós, perdão. Esta é a primeira semelhança. Ninguém iria para essas cidades voluntariamente. Elas iriam para essas cidades por conta de atos criminosos que elas haviam praticado, seja qual for a situação. A diferença reside aqui. Sobre nós, eu e você, há uma sentença de acusação, e nós somos culpados. Não somos criminosos, não é isso que eu estou dizendo. Não tiramos a vida de ninguém, não entramos em luta corporal que resultou com a morte de alguém, de ninguém, não estamos fugindo do parente mais próximo, daquela pessoa que nós vitimamos, mas o fato é que nós somos culpados, e a Bíblia declara isso de uma maneira muito clara. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, na oração de dedicação do templo, Salomão deixa essa expressão. 1 Reis 8:46, diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o texto conhecido do apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, nós podemos ter uma respeitabilidade maior que da média das pessoas. O reverendo Gustavo orou aqui e falou que nós não somos, não é porque nós somos bonitos. Nós somos bonitos, sim, Gustavo. Oxa, não é bonito, aliás? Você não se acha bonito? Oxa, todos nós somos lindos. Ser cristão é ser lindo, né? Diferente. Mas nós podemos ter uma respeitabilidade maior que da média das pessoas. Podemos nós termos um caráter mais elevado, mas o fato é que diante de Deus, meus irmãos, nós somos pecadores. E assim como sobre estas pessoas que tinham a culpa, que aguardavam nas cidades refúgio, uma sentença, sobre nós já não há nenhuma sentença. Essa sentença, ela é corroborada na palavra de Paulo em Romanos 8:23, porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, já prestaram atenção na construção gramatical dessa frase? O salário do pecado é a morte. No texto grego, é bem curiosa. O que Paulo está dizendo é que o homem que serve ao pecado, ele tem impulsos que alienam, vai se afastando de Deus e serve ao pecado. E depois de trabalhar arduamente para o pecado, ele recebe um salário. E qual é o salário? A morte. Um péssimo patrão que escraviza, depois paga com a morte. Meus irmãos, mas assim como nessas cidades de refúgio, um culpado, alguém pelo menos sobre quem corria o risco na sentença, mas também nós podemos ver que em Deus, que em Jesus Cristo, há refúgio. Há uma semelhança entre essas cidades de refúgio e a obra de Cristo, é que a graça triunfa sobre a lei. No livro de Números nós estamos sob a lei. Nós não, né? Os hebreus, olho por olho, mão por mão, golpe por golpe, pecou, morreu, transgrediu, pagou. A mensagem do cristianismo, ela supera essa mensagem do judaísmo. Se lá a pessoa está aguardando uma sentença que poderá ser favorável ou desfavorável, lá na cidade de refúgio, no cristianismo há uma sentença e ela é favorável. Nós somos perdoados, não há condenação, não há risco. João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz a palavra de Deus: então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, respondeu ela. Ninguém, Senhor, ninguém condenou, porque ninguém teve autoridade para fazê-lo. Meus irmãos, nós nunca encontramos nos lábios de Jesus uma palavra de condenação para alguém. Já perceberam isso? Para alguém o que procurou Jesus, nunca, jamais alguém se chegou a ele com um fardo, com um peso no coração e foi despejado. Todos que procuram Jesus, ele está pronto para recebê-lo e ouvi-lo. Palavras de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 9, versículos 2 a 6, um texto que eu leio, olha só. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo-lhe, pois a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns escribas disseram: consigo esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensares o mal dos vossos corações? Pois qual é mais fácil, e vejo a autoridade dele perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para ele não havia diferença, ele podia mandar um paralítico levantar, ficar de pé, ir embora, e podia perdoar os pecados com a mesma facilidade. A mensagem da igreja cristã, a mensagem do cristianismo é essa: Deus perdoa os nossos pecados em Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Deus não nos perdoa porque nós somos religiosos, porque nós fazemos uma novena, porque nós cumprimos uma determinada sequência de dias, ou porque nos afligimos, ou porque damos uma gorda oferta, um bom dízimo, ou porque reencarnamos sucessivas vezes. Meus irmãos, Deus nos perdoa os nossos pecados, porque Cristo tem autoridade. Só Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. E quando cremos em Cristo, nós temos o perdão. O perdão é dado àquele que crê. Em Jesus Cristo há perdão. E quem Ele quer nesse sentido? O refúgio seguro de uma pessoa cristã, é buscar Jesus Cristo em todos os momentos da sua vida. Para Jesus Cristo não há causa perdida. Para Jesus não há uma pessoa que seja rejeitada. Não é pelo seu saldo bancário, não é pela a sua cor, pelo seu conhecimento cultural, pelo seu cartão de crédito, pelos seus títulos. Para Jesus Cristo há amor, há perdão. Na cidade de refúgio havia condenação, mas em Cristo a condenação é cancelada. Em outro aspecto, esse é o primeiro aspecto que eu trabalhei com vocês, né? Há uma acusação contra nós. O segundo aspecto, ninguém pode nos tocar. Ninguém pode nos tocar. Desde o momento que um criminoso adentrava essas cidades, ninguém podia tocar esse criminoso. Ninguém, ele estava protegido. A partir do momento que você hoje cumpre uma pena, é dever do Estado, como eu disse, protegê-lo. Alguém já ouviu dizer que o preso morreu de fome ou morreu de frio? Não. Pode ter sido em conflitos, em brigas internas, como acontece por gangues dentro de um presídio. Mas de frio, de sede, de fome, não. É proteção do Estado. Mas a sentença sobre nós, ou melhor, a sentença a nosso respeito já saiu. Nós fomos declarados inocentes. Ninguém pode nos tocar. Nós não estamos entregues a um sacerdote, a outro sacerdote. Não passamos de mão em mão, porque nós estamos na mão de Jesus Cristo. A mão dele está sobre nós. Não precisamos temer que um dia alguém venha trazer diante de nós uma sentença e dizer: você está condenado. Paulo diz isso. Perdão. Cristo pegou a sentença, o escrito que havia, e cravou na cruz de Cristo. Paulo está usando também a figura de direito da época. Quando uma pessoa era acusada de algum ato ilícito, então ela saía, a sentença, o processo era fixado em praça pública.
Meus irmãos, se nós estamos e ninguém pode nos tocar, é muito comum você ouvir assim, fulano de tal rogou praga contra outra pessoa. Eu lembro que no interior, vez ou outra, tinha um pessoal que utilizava alguns meios e fazia um certo... era uma religião, seita, eu não sei como é chamado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje, questão da intolerância religiosa, mas certas religiões de matriz africana utilizam alguns elementos para fazer ali as suas oferendas aos seus deuses, né? Deuses com D minúsculo. E aí, quando eu fui criado no interior, havia uma família que usava esses artifícios. E eu criança, né? E minha mãe criava galinha no quintal de casa, quintal de terra, e eu vi lá um negócio de barro, assim, com umas coisas dentro, e minha mãe precisava de algo para colocar água para a galinha. Eu fui lá, peguei, joguei as coisas que estavam dentro, fui lá, fui para o galinheiro, botei água dentro, e as galinhas tomaram água normalmente, não teve problema nenhum. E aí, quando o meu pai viu aquilo, ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não sei, pai, eu achei ali na esquina ali e tal, a mãe precisava para colocar a água da galinha. Que falou, meu filho, isso é maldição, não sei o quê. Meus irmãos, nós precisamos quebrar a maldição, ele falou assim. Joga isso fora. E aí jogou fora tudo lá, mas as galinhas continuaram vivas e felizes para sempre. Mas não há maldição para quem está em Cristo. Não há poder de mal. Nenhum mal pode tocar em você. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Pode colocar aí para nós? 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Olha só a palavra de Deus. Por isso, pois... Não, primeira carta de João. 1 João, capítulo 5. Aí é João. Isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O que está escrito na frase final ali? Maligno não o toca. O final do versículo, o maligno não lhe toca. 1 de João, capítulo 3 agora, versículo 8. Por favor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para que se manifestou as obras de Deus? Para destruir as obras do diabo. Nós não temos o nosso Salvador, não é um Jesus patético que salva a pessoa e deixa à mercê das hostes malignas. Não, temos um Jesus que é firme. Primeira de João agora 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, uma questão ainda muito curiosa nessa comparação é que a pessoa estaria segura enquanto permanecesse dentro da cidade. Se ele poderia ficar com saudade da esposa, da noiva, dos filhos, vou dar uma escapadinha, aí a proteção acabava. Mas em Cristo sempre estamos seguros, nunca conseguimos vencilhar. Aquele que vem a mim, diz Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. Vamos recapitular? Uma cidade de refúgio, onde as pessoas ficavam, havia uma acusação e nenhum mal acontecia para elas. Sobre nós não há acusação e ninguém toca em nós. Maior é o poder de Deus na vida de cada um de nós. E em Romano capítulo 8, versículo 33 e 34. Romano 8, 33 e 34. É um texto muito lindo que eu vou pedir para que a gente possa ler esses dois versículos juntos. Leiamos. Quem contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu,
ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E terminando, razoavelmente, Paulo diz assim: porque eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem precipitados, nem coisas do presente, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a acusação tem valor, porque ele acessou. Há uma acusação entre nós, ela foi resolvida por Cristo e ninguém pode nos tocar. E vamos para a terceira fase da mensagem, a terceira parte da mensagem. Terceiro e último aspecto, bem singular, é o momento da restauração. Porque não era para a pessoa ficar ali o tempo todo. Ela ficaria ali até ela ser julgada. A sentença poderia ser favorável ou não. Eu não sei quantos... Eu vejo o júri que o Abelardo faz aí, ele tem sucesso, é um advogado de 100% nos júris, né, Abelardo? Ele foi para Brasília, foi lá e mandou para mim lá. Agora, veja bem, nem todo mundo hoje pode pagar um advogado criminalista bom, do nível do Abelardo. Advogado bom custa caro, é que nem médico. Médico bom atende de convênio? Depende. O meu, não. Então, toda vez que eu vou no meu urologista lá, é R$ 1.400 na consulta. Então, veja bem, o que eu quero dizer para vocês? Se a sentença fosse favorável, ele estava solto. E se fosse desfavorável, ele estava sujeito às leis da época. A cidade de refúgio, nós temos essa expressão, ele ficará morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Isso. Se o sumo sacerdote, chefe de todos os sacerdotes, morresse, todos os acusados estariam livres. Eu acho que não era um bom negócio ser sumo sacerdote, não, porque a família ia querer ele morto, porque todos os pecados, todos serão colocados em liberdade. Meus irmãos, duas razões. Primeiro, porque o crime deixa o culpado recairia sobre o sumo sacerdote. Assim se encerrava o período, era uma anistia. É por isso que o autor de Hebreu diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Com a morte de Cristo, todos nós que nos colocamos debaixo do seu cuidado e sobre o seu refúgio, nós somos inocentados. Uma segunda razão é que a justiça e a misericórdia em toda a Bíblia caminham para passo, caminham para junto de Deus. É justo, mas Deus é misericordioso. Um Deus que fosse apenas justiça e santidade seria aterrorizante. Quem quereria um Deus deste se não encontraria perdão e nem misericórdia? Mas esta é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Por pior que a pessoa seja, por mais pecadora que ela seja, por pior que ela seja, por pior que seja o seu estado espiritual, Deus perdoa. Deus acredita em você, acredita na sua restauração. No princípio do Antigo Testamento, a vida é demandada. Tirou uma vida, paga com a vida. Quando é que se dá a restauração do pecador? Meus irmãos, a restauração do pecador se deu lá na cruz de Cristo. Lá na cruz de Cristo. A previsão é que nós devemos olhar para a cruz, crer na cruz, porque nós encontraremos refúgio para o pecador. O nosso refúgio não está num templo suntuoso. Estava conversando com o reverendo Eliezer antes do culto, ele estava contando da sua viagem, das experiências, das coisas que mudaram. Nós temos hoje, eu conheci uma catedral em Edimburgo, que a coluna da igreja ficou eu, a Rita, a Carol estava com a gente,
nós não conseguimos abraçar a coluna que sustentava o templo. Um templo suntuoso, que segurava. Meus irmãos, o que segura a nossa igreja não são as colunas dos templos edificados. O que firma e dá legalidade, amor, compreensão é Jesus Cristo. É Ele que nós devemos seguir. Você não precisa abraçar 4 pessoas, Ele está aqui. Ele oferece para você. Quando é que se dá a restauração? A restauração do pecador se deu na cruz. Salmo 121. E o fundamento que eu estou falando para vocês, o salmista faz uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. De onde vem o socorro? Onde vem o seu socorro? Quem é que você busca nos momentos de tribulação na sua vida? Por maior e brilhante que seja o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, do médico, do advogado, nada substitui buscar Jesus Cristo em primeiro lugar. Nenhuma condenação no Evangelho. João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é julgado, nem julgado, quanto mais condenado. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Esta é a mensagem do Evangelho. Quem crê em Cristo está seguro. Quem crê em Cristo está perdoado. Quem crê em Cristo é intocado pelas hostes do mal. Praga nenhuma vai nos alcançar. Maldição nenhuma vai nos alcançar. Porque todos os nossos pecados ficaram perdoados na cruz. O que eu devo fazer? Buscar a santidade a cada dia da sua vida, porque Jesus diz: sede santo porque eu sou santo. Você tem buscado a santidade? Às vezes você fala assim: quero ser santo como Jesus. Isso às vezes para o jovem até, não só para o jovem, é para uma pessoa santo, santinho do pau oco. É, santinho do pau oco. Mas eu quero ser santo como Jesus, buscá-lo a cada dia da minha vida. E eu lhe faço uma pergunta para nós encerrarmos a mensagem nessa noite. Você quer refúgio? Refúgio verdadeiro? Refúgio onde você possa descansar? Que sinta que ninguém vai tocá-lo? Meus irmãos, haja o que houver, haja o que acontecer, acontecer o que acontecer, o verdadeiro refúgio é Jesus Cristo. E se você crer nele, você estará seguro para todo sempre. Que nós possamos nessa noite buscar refúgio verdadeiro em Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas frontes, vamos orar. Pai, venho diante de Ti, reconhecer que tudo o que eu considerava ganho e valoroso na minha vida, eu passo a considerar perda diante da grandeza de conhecer Jesus Cristo, o meu Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina pedir todas as coisas e considerar o refúgio em Jesus Cristo, para que possamos ser encontrados. Meu desejo profundo, Senhor, nessa noite é me refugiar em Cristo, sentir o seu poder, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando semelhante a Ele, buscando a santidade a cada dia. Pai, ajuda-me a não olhar para trás, que eu possa esquecer as coisas que ficaram no passado, que me afastaram de Ti, que impedem o meu relacionamento profundo com o Senhor, com o pecado. Permita-me avançar, que eu esteja diante de Ti a cada dia, que eu possa seguir para o alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. Que essa igreja, Senhor, seja cada vez mais
trabalhada no amor de Cristo. Que o meu coração, Senhor, esteja focado unicamente no prêmio da salvação eterna que está em Cristo Jesus. E é por Ele que oramos. Amém.